claro que primeiro de tudo eu tenho que agradecer a sua presença, a sua companhia, o seu sagrado tempo aqui nesse encontro, né? Mais uma vez, Agora é Você Podcast, o podcast que cuida de você, não é verdade? Olha, eu até troquei aqui as minhas lentes internas pelas externas para ver você mais de pertinho, estou te prestigiando ainda um pouco mais, hein? Tá bom? E hoje nós vamos cuidar do quê? Olha, quem você pensa que é, afinal de contas, né? O que é que os outros pensam de você? Como é que você aceita críticas? Como é que você lida com a sua aceitação do mundo? Com uma maneira que o mundo lá fora te aceita? De que maneira isso impacta na tua vida afetiva, profissional e pessoal? Tudo isso nós vamos abordar hoje, tá? Inteligência emocional, meu convidado é fantástico, você já vai saber, mas antes eu tenho que te pedir, é praxe, né? Por favor, olha, agora não porque você está assistindo, mas logo depois que a gente terminar, puxa, vai lá na nossa agoraevocê.podcast no YouTube, dá o seu joinha, o seu gostei, curte lá, por favor, tá legal? E clica no sininho, se inscreve, por quê? Porque se você não fizer isso, o YouTube simplesmente exibe agora o programa e depois fica meio largado, entendeu? E graças a essa sua atitude, que você vai perder apenas 3 segundos, o YouTube reconhece a relevância da matéria, do assunto e distribui para que outras pessoas, muitas outras, possam aprender tudo o que você vai aprender hoje sobre inteligência emocional. É muito legal, né? E para isso eu trago aqui um escritor, professor, palestrante, mentor empresarial também, tá legal? Ele também é gestor empresarial especializado em administração geral e recursos humanos. Ele é fundador e CEO da Online Ensina e cursos de atualização online e também cofundador e CEO da Soul Meditation Tools, que é um canal sobre meditação no YouTube. É muito legal, é muito bacana, eu já estive lá. Então, bem-vindo, professor Bruno Macri. Muito obrigado, Pardini. Tudo bom, cara? Que prazer estar com vocês aqui. Tão importante participar de um podcast que fala de você, né? Fala da qualidade de vida, da qualidade emocional. É diferente um podcast que não tinha antes, agora vem enriquecer, né, o nosso vocabulário, né? Porque a vez não é do professor Bruno, a vez é das histórias, né, dos nossos contos, das nossas percepções, das nossas vivências que a gente pode distribuir e compartilhar com o público. Isso é muito legal. Então, parabéns por essa iniciativa e muito obrigado de coração poder participar aqui e dividir conhecimento. Não, eu que agradeço, eu te agradeci muita gente aqui. Agora é você, como diz o podcast, você está levando aqui, ó, a canequinha igual essa, que é uma canequinha exclusiva, você está vendo aí no vídeo, uma canequinha exclusiva aí. Tá? Viva! Agora é Você Podcast, brindando a sua presença aqui. Agradeço. Ô Bruno, para começar, obviamente a primeira coisa é situar o público, situar a pessoa que está conosco assistindo aqui. O que é em si a inteligência emocional? A inteligência emocional, resumindo, porque ela é muito grande, mas é a forma que você gerencia seus sentimentos, gerencia seus pensamentos. Como você reage a tudo isso, reage aos movimentos da vida, né? Uhum. Agora, me fala o seguinte, o que originou esse estudo? Quem é que foi? Foi um cientista, um psicólogo, um psiquiatra, um filósofo? Um psicólogo, jornalista, científico chamado Goldman. Ele fez essa percepção da inteligência emocional em 1995, ele lançou uma biografia sobre inteligência emocional. Embora em 1990 já haviam alguns rumores de algumas pessoas, alguns pensadores, alguns psicólogos pensando realmente como é que era o caminho da inteligência nossa. Mas 95 foi o start para todo mundo e para o mundo abraçar esse tema que é maravilhoso. Agora, por que você acha que cada dia mais se fala em inteligência emocional, assim, na sua opinião? Porque as pessoas hoje vivem num mundo muito diferente do que era no passado. Hoje a gente tem muitos atributos e a gente precisa muito trabalhar o meu eu, trabalhar a minha cabeça, trabalhar a minha percepção, a minha colocação, a minha postura. Então a gente precisa muito da inteligência emocional. Entendi. Olha, você que está assistindo agora, preste muita atenção nisso, porque as dicas vão ser dadas aqui pelo professor Bruno Macri, que é um excelente palestrante, já assisti a palestra dele, pode mudar a sua maneira de pensar em relação a você mesmo. Daqui a pouco você desliga e vai sentar e vai pensar em relação ao mundo. Então preste muita atenção. O Bruno, por exemplo, assim, como é que você definiria emoções, sentimentos e a razão? O que diferencia essas três coisas? Assim, a emoção é aquilo que você está vivendo naquele momento. É o status daquele momento, né? O sentimento é o que ele traz para você. Pode ser um sentimento de alegria, de tristeza, de preocupação.
E o start final, né, desse ponto todo é analisar como você tomou uma atitude. Foi certa, não foi certa? Você precisa parar e analisar suas atitudes. Essa é a razão de tudo. Entendi. Agora, assim, quais que são os benefícios para quem adota a inteligência emocional dentro do seu comportamento, dentro do autoconhecimento? Muito bom. Os benefícios são o bem-estar, relacionamento pessoal, convivência em grupo, satisfação, energia, motivação. Então a inteligência emocional te traz um up de coisas boas, né, para você participar do mundo de uma forma bacana, de uma forma alegre, de uma forma condizente com o mercado, que exige muitas vezes você estar bem para poder se desenvolver na vida pessoal e profissional. Eu vou fazer uma pergunta agora, uma curiosidade pessoal. Você sabe que os maiores líderes em comunicação no mundo, os maiores líderes empresariais, eles são distintamente bem-humorados, ou sabem lidar muito bem com isso, né? Com a maneira de criar essa simbiose, esse relacionamento, né? A inteligência emocional está inclusa nisso, você acha? Tá inclusa. Desse tipo de comportamento? Está inclusa. Quando a gente fala de uma emoção bacana, quando a gente fala da alegria, do despojado, a gente precisa ter alegria e humor em tudo que a gente faz. Eu até cito um exemplo assim, quem trabalha numa funerária, por exemplo, será que ele vai chorar todos os dias porque ele pegou alguém morrendo ali? Ele tem que ter um momento, tem que ter um momento de alegria. Então, na vida, muitas coisas que a gente passa na nossa vida, muitos despejos emocionais, muitas brigas, muitas insatisfações, muitas vezes vão gerar o quê? Uma tristeza. E se você não souber trabalhar com isso, tentar levar para um lado mais humor, mais tranquilo, mais alegre, você não consegue conviver. Aí você acaba admitindo uma coisa ruim para dentro de você. Não, é legal isso, né? A gente não pode falar de bom humor, de empresário, sem lembrar quem? Sem lembrar o Silvio Santos, porque tudo ele apresenta. Ele apresenta brincando, ele vende os carnês brincando, ele vendeu durante a carreira toda os seus produtos, os seus serviços, a sua audiência brincando, e foi o maior fenômeno de audiência que o Brasil já teve, que a TV sul-americana já teve. Então eu estou brincando assim para exemplificar, que você ouviu a voz aqui, você já não imaginou ali o cara rindo, o cara brincando, e vocês percebem a força que isso tem nas vendas, e uma vez que a própria empresa fica ali engajada, agregada na imagem do Silvio Santos, né? Então, assim, vejam o que é importante, o domínio, a empatia, o que é importante o bom humor, né, Bruno? O que é importante você se autoconhecer para saber quando você deve brincar, quando você deve falar sério, porque exemplo desse cara, ele se dava bem fazendo aquilo que ele fazia de uma maneira mais ríspida, de uma maneira mais bem-humorada, ou seja, eu quero dizer, tem gente que exerce já a inteligência emocional sem necessariamente estar preocupada com isso também, exatamente, né? E olha, eu vou contar um caso aqui bem interessante para você que está nos assistindo. Quando eu conheci o Pardini, foi para tentar comprar um show dele. E eu já sabia das imitações. Eu conversei com o Pardini a primeira vez por telefone, por 30 minutos, você imitando o Silvio Santos. Foi. E isso me fez fechar o contrato com você. Olha, exatamente, foi na alegria, no momento sério, que era de um fechamento de contrato, mas na alegria, o que você passou para mim demonstrou tudo isso. Então você já estava exercendo a inteligência emocional. Que legal. Agora, como é que uma pessoa faz, se é que isto é possível, para que ela saiba se ela tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, Bruno? Primeiro, saber se ela está lidando com as emoções de tristeza, com os momentos difíceis da vida. Tá, sem querer te interromper, mas já interrompendo. Explica, e depois eu quero que você nos diga como é que a pessoa... você falou, saber como é que ela está lidando, mas você explica, assim, quais são os parâmetros, entendeu? Para a gente entender melhor. Se você lidar com uma tristeza e admitir que essa tristeza vai te derrubar, ela vai te derrubar. Nós passamos por tristezas na vida por muitos momentos. Não é questão financeira ou não. Mas, se você souber analisar a situação no contexto que ela aconteceu, o que aconteceu para você estar naquele momento, por que você pode mudar, o que você deve fazer para melhorar, por que essa tristeza tem que te levar para baixo. Então você começa a assimilar bons pensamentos, e aí você vai assimilando que a inteligência emocional está te dominando. O que você não pode deixar é que essa tristeza, muitas vezes que não é da família, te levar para dentro de casa, ou se é da família, te levar para um escritório, te levar para um trabalho. Você não pode deixar isso envolver. Quando você começa a dominar, ter calma, analisar a situação, você está indo num contexto melhor da inteligência emocional.
Muito bom. Agora, assim, a gente é refém de uma série de conceitos sociais, educação. A gente faz, por exemplo, um auto-julgamento, vamos dizer assim. Nós somos o nosso tribunal. Então, quer dizer, o nosso passado, eu acho que formou você para o que você é hoje, formou eu, e lamentavelmente, às vezes, forma de uma maneira muito bloqueada, né? Muito segmentada. Aí eu te pergunto assim, o momento que cada um de nós vive hoje, quando digo cada um de nós, sou eu, é você, é quem está nos assistindo, é quem vai nos assistir, você acha que o momento que nós vivemos hoje está relacionado ao nosso passado ou não? Sim, isso é uma pergunta muito bacana, Pardini. Relacionado ao passado, porque muitas vezes nós, você que está nos ouvindo, nos vendo, passamos por humilhações, por traumas, por abandono, por descasos, e isso traz para nós uma dificuldade de levar a vida, porque a gente acompanha isso lá de trás, né? Eu tive num evento de inteligência emocional, que eu fiz num hotel por uma imersão de 8 horas, uma pessoa que eu descobri que ele tinha um trauma de infância porque ele queria comprar um caminhãozinho e ele nunca teve dinheiro para isso. E depois de um tempo, eu comprei isso, depois do curso, eu comprei e levei no escritório, e hoje, até hoje no escritório, ele tem em cima da mesa o caminhãozinho dele. Não é pelo dinheiro do caminhão, mas é pelo que aconteceu. Aquele fato trouxe para ele tristezas. Ele teve muita dificuldade de comprar veículos, porque ele queria comprar carro, porque ele queria comprar caminhão. Ele não sabia mais aonde conviver com aquilo. Então, existe uma música até do Roupa Nova e do Eduardo Costa que fala: eu compro o que o sonho fez lá atrás. Isso é muito legal. Então, esses resquícios do passado podem trazer coisas ruins para o presente. E a gente precisa entender como é que foi minha infância, como é que foi lá atrás, o que pode estar acontecendo. Então começa a reviver a sua vida, começa a repensar, porque algum ponto pequeno pode ter trazido para você alguma consequência ruim hoje, como adulto já. Isso é uma frase importante, quer dizer, eu compro o que a minha infância sonhou. Isso. Agora, eu te falo o seguinte, e bloqueios, coisas que a gente queria ter na infância ou na adolescência, não pôde. Isso influi aqui na nossa realidade hoje para o resto da vida também, Bruno? Olha, para o resto da vida não. Basta, se você estiver focado, estiver pensando que no seu dia a dia, muitas vezes aquilo que passou te fez ruim, te fez falta, mas que hoje não faria, você vai conseguir lidar. Só que isso só vai acontecer se você começa a amadurecer o pensamento positivo, o pensamento da inteligência. Poxa, passou. Mas vamos analisar, será que fez tanta falta assim? Será que me machucou tanto no passado? Porque as minhas condições eram diferentes, hoje elas são diferentes. Talvez você possa não ter para você o que você queria e pode propiciar para alguém que necessita mais do que você, né? Eu sempre peço a Deus nas minhas orações, ajude aqueles que precisam mais do que eu. Eu faço isso todos os dias. Muito bom. Agora, por exemplo, assim, eu acho que a educação impõe muitos bloqueios, até eles são inconscientes até, mas estão lá incrustados, né, no seu subconsciente, de qualquer forma que, eu quero dizer assim, a gente, quando a gente traz valores, que a gente fala, putz, cara, eu não posso fazer isso, não é certo, mas na verdade, esse julgamento, eu acho que às vezes pode estar errado, porque o que poderia não estar certo na época dos nossos pais, hoje pode ter mais a ver com a liberdade de expressão, de comunicação, com o nosso mundo atual. Existe uma maneira de você buscar essa resposta interior antes de dizer um não a si mesmo, pela inteligência emocional? Sim, Pardini, sim. No passado, não muito distante, né? Hoje eu tenho 61 anos, mas não muito distante, os nossos pais, com certeza, pais e avós, colocavam pra gente assim: olha, meu filho vai estudar, vai ser médico. Meu filho vai tirar uma carteira de trabalho e vai trabalhar para alguém para pagar o INSS para se aposentar. Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro. Então eles determinavam, né? As famílias eram naturais, não por maldade ou não, mas achavam bonito, achavam socialmente que deveria ser daquela forma. Hoje não. Hoje o que eu falo para os pais, quando eu estou numa entrevista, quando eu estou numa dinâmica de grupo, é que deixem os filhos tomarem as atitudes, deixem eles perceberem as suas aptidões. A gente tem que incentivar os filhos, não falar você tem que fazer isso, porque a gente escuta na mídia tanta gente que se formou, entregou o diploma para o pai e foi fazer outra profissão. Quantos cantores, né, que falam, eu sou engenheiro, sou advogado, entreguei o diploma para o meu pai, agora vou seguir minha carreira. Porque o passado a gente era, entre aspas, obrigado, a gente era condicionado a fazer isso. E a gente não pode passar por isso mais, então a gente tem que abrir a cabeça.
Né? Por mais que eu tenha hoje 61 anos, eu tenho uma filha de 19, eu não posso pensar como minha família pensava no passado. Então a gente reverte isso num momento legal, apoiando. É lógico, se for por um caminho que você percebe que esse caminho pode ser difícil, é a nossa obrigação, né? A obrigação dos pais falar. Uhum. Mas e vale isso para o contrário também? Você acha que a gente, em vez de ficar super protegendo ou policiando muitos filhos, a gente deve deixar eles evoluírem pelos erros deles? Dentro da inteligência emocional, é certo esse conceito de deixar eles quebrar a cara um pouco, desde que não seja nada evidentemente perigoso, né? Eu acho que é importante quebrar a cara. Eu acho que é importante. É dar o valor à vida, valor ao dinheiro, valor à necessidade. Porque quando você, graças a Deus, você pode, você compra, você dá, você alimenta, qual é o sentimento que você transportou para o seu filho da necessidade, do entusiasmo que você teve, do trabalho que você teve, de todo exercício que você teve para conseguir aquilo? Ele não consegue ver, ele não consegue mensurar. Então é importante que muitas vezes, é lógico que você acompanhando, deixa quebrar a cara um pouquinho aqui, deixa quebrar ali, depois você vê lá, tá vendo? É aqui que se faz. E é dessa forma você consegue conduzir melhor o seu jovem. Muito legal. Ó, você que chegou agora, você está aqui no podcast Agora é Você, muito obrigado pela sua companhia. E eu estou aqui com o professor Bruno Macri, que, entre outras coisas, é palestrante sobre o tema inteligência emocional, que você pode aplicar na sua vida de maneira melhor, para melhorar o seu bem-estar, para melhorar a sua condição com você mesmo e todos ao seu redor, e também isso vale para o relacionamento com os filhos, tá bom? Isso é muito importante. Bruno, tem como saber assim, por gestos da pessoa, gestos, comportamento, se a pessoa é bem evoluída nesse aspecto de inteligência emocional? Porque você já falou de acordo, assim, vamos dizer, com o gênio da pessoa, dela ser descontraída, dela ser comunicativa, dela ser exteriorizada do que pensa, enfim. Mas assim, por gesto, por atitude, tem como saber se a pessoa é evoluída dentro desse aspecto? Tem sim, Pardini. Existe um livro, inclusive, muito famoso chamado O Corpo Fala, né? Uhum. Muitas vezes você acaba se comunicando sem abrir a boca, sem falar uma palavra. É normal, as pessoas às vezes, só de olhar um para o outro, já sabe o que está acontecendo, já sabe o que está pensando. E muitas vezes, por gestos, a pessoa fica tremendo, às vezes coça a parte íntima, às vezes coça o olho, treme, porque ela não está preparada ainda para encarar aquela situação. Então o gesto mostra que a pessoa ainda tem uma dificuldade. Serve uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Assim. Então ela começa, a partir do momento que você começa a ficar calmo, começa a analisar a situação, o contexto que você está participando, você começa a relaxar, você acaba parando com esses gestos e acaba assimilando que a inteligência emocional começa a tomar conta de você. É só você ficar calmo. É difícil, mas é um exercício diário. Entendi. Tá? Agora, tem algo assim que a pessoa deva evitar ou cultivar para começar a desenvolver a inteligência emocional? Primeira coisa, vamos evitar o preconceito, o pré-julgamento. Vamos evitar falar antes das pessoas. Analise as pessoas primeiro para depois falar. Porque isso é muito ruim. Tá? Entendi. Agora, algum exercício diário, assim, para quem está nos assistindo ali do outro lado, tem algum exercício diário que a pessoa possa fazer consigo mesma, independente de estar ouvindo alguém, de estar... Uma maneira da pessoa meditar, vamos dizer. Tem sim. Em busca dessa... Tem sim. Dessa Primeira evolução. Coisa, vamos analisar como é que foi meu dia anterior. O que eu fiz no meu dia anterior? Fiz coisas certas, fiz coisas erradas, somos humanos, erramos, né? E como é que vai ser meu dia? O que eu vou fazer nesse dia? Como é que eu vou me portar? Como é que em situações que eu estarei? A melhor forma de você fazer uma autoanálise é conversar com você no espelho. Muita gente não consegue olhar no espelho para conversar. É uma forma que eu treino até para palestra, falo comigo mesmo, eu dou palestra para mim mesmo. É mesmo? É verdade. Então, se você tiver vergonha de falar com você, espera um pouquinho. Como é que você vai encarar para falar com os outros? Vai encarar num relacionamento empresarial, num relacionamento pessoal. Então, a melhor forma é a gente começar a analisar de que forma eu vou me portar. E aí, quando você conversa com você e vê, ó, eu estou falando errado, eu estou me expressando errado, eu estou mostrando um sentimento ruim, isso é um exercício que você tem que fazer todos os dias. Todos os dias. E é uma constante. Quando você faz isso, daqui a pouco você acostuma, tira os medos, tira os estigmas. Muito legal isso daí. Agora, o que você acha que, por exemplo, a pessoa tem que conhecer dela mesma
dela mesma. Quando a gente fala aqui em autoconhecimento, você falou de se olhar no espelho, de conversar consigo. Eu tenho uma filosofia pessoal. Eu acho assim, quem conversa consigo, conversa com Deus. Porque não tem uma pessoa que não se pergunte em algum momento, pô, o que eu estou fazendo? Tá certo? Será que eu faço? Será que eu não faço? E meio que a sua autoconfiança, o misto da sua autoconfiança, a sua intuição e a fé que vão acabar regendo essa resposta, assim. Mas o que você acha que a gente deve conhecer de nós mesmos para evoluir na inteligência emocional? Então, como é que eu lido com as emoções? Primeira coisa, vamos analisar. Como é que eu lido com as emoções? Fortes, poucas emoções, muitas emoções. Como é que eu lido com isso? Eu tenho que analisar. Eu sei me comportar, eu sei assimilar, eu trago isso para dentro de mim, eu levo para minha família, eu levo para o meu trabalho. Eu tenho que fazer isso. Porque quando você faz esse exercício, Pardini, você começa a pensar, pera um pouquinho, eu estou indo no caminho certo ou estou indo no caminho errado? Então é uma forma de você se autoanalisar. Muito legal. Eu vou pedir uma pequena pausa para você. Tenho que agradecer os apoiadores, graças a quem eu estou trazendo a você, trago os nossos convidados, graças a quem a gente pode chegar para o público, né? Começando pela Skynet Rastreadores. Meu amigo, minha amiga, vocês têm que conhecer a Skynet Rastreadores, tá? É um processo que você coloca a sua moto, o seu carro, sob guarda dessa empresa de rastreamento. Ela garante pelo menos 99% de sucesso em todas as recuperações, especialmente de motos. Você tem o aplicativo no seu celular. Se deslocarem a moto ou o carro, se colocarem em cima de um caminhão plataforma com guincho, se fizerem uma ligação direta, não importa o que o cara faça, ele não precisa ligar o veículo. Ele deslocou, vai acusar no seu aparelho celular, como você está vendo aí no vídeo, tá legal? Você tem que fazer o seu procedimento também, você tem que seguir a regra direitinho e você vai conseguir até acompanhar o deslocamento da sua moto, do seu carro em tempo real, que às vezes pode custar muito menos que o seguro, tá? E o telefone da Skynet Rastreadores é 947-794-474. No Instagram você vai lá e @Skynet Rastreadores, tá? E eu não posso deixar de falar também, agradecer aqui o meu amigo Itamar, que é da Golden Prime. A Golden Prime, meu amigo Bruno, você que faz muita palestra, né? Quando você vai fazer uma reunião com seus amigos, quando você vai fazer uma reunião na sua empresa, na sua casa, os produtos Golden Prime não podem faltar porque, além de saborosos, além de instigantes, eles são muito saudáveis, tá? São amêndoas, amendoins, nozes, avelãs, vários tipos de confeitos e todos eles são torrados, eles são assados, eles não envolvem fritura, não envolvem gordura, isso acaba sendo muito melhor para a sua saúde. Então anote aí, Golden Prime Oficial 940-082-357 e no Instagram @Golden Prime Oficial. Vamos parar um pouquinho de falar de comida, que a inteligência emocional não vai administrar o nosso apetite aqui. Agora, é uma opção livre para qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer sexo, ou para a pessoa evoluir na inteligência emocional, ela tem que ter um mínimo de um nível assim, intelectual, cultural, Bruno? Ela tem que ter vida, seja qual for. Você não pode esperar acontecer, porque a gente vive num mundo de desgraças, num mundo de preconceitos, num mundo de muitas barreiras, e a gente precisa o tempo todo superar tudo isso. Sim. Mesmo que você seja uma pessoa de sucesso, barreiras acontecem, problemas acontecem. Então, desde pequeno, a gente tem que cultivar na escola, cultivar dentro de casa. Não existe um fator idade para isso, tá? Tá, ok. Agora, a inteligência emocional é mensurável? Como QI, por exemplo, QI você faz um teste lá de cara tem tanto de QI. Existe essa possibilidade com a inteligência emocional ou não? Não. O QI é bem diferente, né? Porque o QI você pega um problema, resolve e dissipa. A inteligência emocional não, ela é de cada um, é sobre o autocontrole individual, então não tem como mensurar, tá? Não existe a mensuração para isso. Tá, mas por exemplo assim, as pessoas que conseguem exercer cargos de liderança com sucesso, elas naturalmente, intuitivamente, elas têm um exercício da inteligência emocional melhor do que o subordinado, suponho ou não? Não é. De repente, naquele momento, ela atingiu alguns níveis de conhecimento para que leve ao cargo de supervisão, chefia, alguma coisa nesse sentido, mas não é melhor, não. Mas o fato da pessoa, como eu disse para você, para a pessoa liderar, ela tem que ter domínio das pessoas.
para ela ter o domínio das pessoas, ela não tem que se impor, ela tem que conquistar o respeito das pessoas, né? Isso. Liderança, ela faz parte do eu, tá? Não existe muitos cursos para líder, não se faz líder é natural. A pessoa é líder por natureza, né? Entendi. Agora, é comum as pessoas se preocuparem com o que elas pensam delas mesmas, assim, ou com o que os outros acham delas. Isso é uma preocupação muito comum, Bruno? Nós vivemos isso todos os dias, né? Preocupação com o meu eu, quem eu sou. Basta você mostrar a sua essência de vida, como você é, como pessoa. Não mostrar a roupa, o porte físico, o cabelo, a maquiagem, não é nada disso. Quem eu sou, o que eu faço de bem para as pessoas, como é que eu lido no meu dia a dia, né? Eu me tornei uma pessoa que eu falo que eu sou uma pessoa de 4 Hs. Honestidade, humildade, humanidade e humor. Então seja uma pessoa de 4 Hs. Vocês que estão nos assistindo, seja uma pessoa de 4 Hs. Isso te leva muito para frente, tá? Entendi. Bom, vou falar mais uma vez aqui, o bom humor é essencial. Você vê quantas vezes ele falou de bom humor, né? E para você que está começando a assistir o nosso podcast agora, claro, as pessoas perguntam, né? O que o Pardini está fazendo como humorista, está fazendo esse trabalho aqui? Bruno, o que acontece é que eu intuitivamente ali, no exercício, tantos anos no palco, eu aprendi o que o humor faz pelo emocional das pessoas, que o humor faz pela saúde. Era muito agradável você receber uma pessoa idosa, uma pessoa que às vezes não podia enxergar e aguardava você no final do show para falar, puxa, muito obrigado, eu estava precisando rir. Só que, apesar do humor ser uma forma da gente se doar, como você já deu a entender aqui, eu achava que era pouco ainda, sabe? Você fazer o bem para as pessoas enquanto elas estão ali, naquela forma de doar aquela energia positiva. E aí, por isso que surgiu essa ideia do Agora é Você podcast, na expectativa de poder contribuir um pouco mais além, e não dependendo de mim, mas trazendo pessoas que estão ligadas à saúde diretamente, ao bom humor, porque o bom humor é saúde. Então essa que é a nossa proposta, e daí a inteligência aqui da opção de hoje, que é a inteligência emocional. Agora me fala o seguinte, como é que alguém pode lidar com as críticas? Isso incomoda muito, né? Incomoda na vida pessoal. Cara, você tá mal vestido. Nossa, seu cabelo tá, desculpa, uma bosta, sabe? Não tem nada a ver essa calça com esse sapato. O que é isso que você falou? Olha, eu acho que a crítica não bem administrada, ela é corrosiva, né? Como é que a gente vai dizer? Ela sedimenta a sua segurança. Como é que você pode lidar com as críticas? No trabalho, na vida pessoal, na vida íntima até? Bom, não sei por que inventaram crítica positiva e crítica negativa. Crítica é crítica. Gente, crítica é crítica. Não adianta você forçar a barra, mas é positiva. Se tem uma crítica, porque algo não está agradando talvez aquele público, aquela pessoa. Tá. O que você precisa fazer naquele momento é não tomar o veneno. Não tomar o veneno. Mas a primeira palestra que eu fiz, 750 alunos numa sala, no auditório, um aluno gritou nas primeiras palavras, narigudo! Eu falei para ele, não sou narigudo. Minha esposa falou que eu tenho o rosto recuado. Pronto, quebrei as pernas dele. Mas a crítica é assim, você tem que saber administrar para quê? Analise o que está sendo falado para você, não responda intempestivamente, analise para poder se comunicar com a pessoa, talvez criar um momento de empatia, um momento bom, um bom convívio com aquela pessoa ou com aquele grupo. Crítica é crítica, você tem que levar para os dois lados, entender, é o feedback da vida. Você está dizendo, de certa forma, você transformar um tapa em carícia, né? Exatamente. Porque a gente, quando faz show de humor, acontece muito isso, né? Alguém da plateia brinca tal, eu particularmente dou razão para a pessoa, peço palmas para a pessoa, entendeu? Até manda mais uma aí, foi muito legal. Então em vez de você criar um bloqueio, construir uma ponte. Senão você vai retrucar e vai ficar um bate-papo, um xinga-xinga e não vai levar nada, né? Não leva nada, é separar a vingança, né? Porque é o primeiro ímpeto, é o bateu, levou, separar, entendeu? A ruptura e, na verdade, construir uma ponte aí. Quando você constrói, você já está usando a inteligência emocional. Tá? Você quebrou aquele paradigma, quebrou aquela parede que colocaram, aquela vidraça, e você já está se aproximando da pessoa de uma maneira diferente. Ela vai pensar diferente, com certeza. Legal. Agora, quantas vezes você pensou em fazer algo para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho,
E aí você fica pensando, pô, será que eu faço? Será que eu não faço? O que vai te mover para você fazer ou não algo, mas da maneira certa, da maneira ideal? Eu digo isso porque a pergunta é, uma pessoa que busca apoio para alguma coisa, como é que ela consegue esse apoio? Usando a inteligência emocional. Ela espera que a sugestão dela tenha adesão, seja aceita, seja aplaudida, ou ela vai buscar esse apoio incontinente da vontade de qualquer outra pessoa? Maravilhosa essa pergunta, Pardini. No meu livro, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tem uma passagem de um grande amigo meu, Pascoal, que me cedeu esse capítulo, que fala exatamente assim, você vai ver. O apoio, ele não vem desde pequeno. Desde pequeno, quando você está na escolinha, que você vai para a quinta série, a mãe já fala, olha, a partir de agora você vai ter matemática, português, geografia, história. Aí depois você vai para o ensino fundamental, você vai ter prova bimestral, prova trimestral. Aí você vai para a faculdade. Pô, tá estudando faculdade? Ó, esquece, agora você não vai sair mais com os amigos, você vai ver. Falava assim para mim, você vai ver. Mãe, tô namorando, tá namorando? Esquece seus amigos, você não vai jogar bola, você não vai fazer mais. Você vai ver a vida inteira assim. Ah, eu estou trabalhando, tá trabalhando, agora você vai ver, vai gastar dinheiro, vai gastar dinheiro com o carro, vai gastar dinheiro com a família. E a vida inteira assim, você vai ver. Mãe, eu vou casar. Vai casar! Acabou tua vida, hein? Agora tua mulher não vai deixar você fazer mais nada. Você vai comer pizza como a sua mulher quer comer. Você vai ver. Mãe, minha mulher tá grávida. Tá grávida, dorme agora, porque depois você não dorme mais. Você vai ver. A vida inteira, Pardini, eu escutei. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Hoje eu fiz 61 anos e eu não vi nada até agora. Porque eu não fui apoiado. Não que minha família fosse ruim, mas a sociedade é assim. Por que não apoiar as pessoas? A gente precisa transformar esse você vai ver no eu vou acontecer, eu vou fazer. Isso está no meu livro, está bem descrito, é muito legal. Mas como é que a pessoa pode buscar esse apoio, Bruno? Por exemplo, eu tenho um projeto aqui, vamos falar aqui do Agora é Você Podcast, eu desenvolvi durante 1 ano. E por todos os lugares e estúdios, porque envolve uma infraestrutura muito grande, por todos os estúdios que eu passei, eu recebi apoio. Mas o apoio não era o suficiente, porque as pessoas queriam fazer, mas exigia uma infraestrutura grande. O programa está em todas as redes de vídeo e de áudio. É um podcast omnimídia, deve ser um dos pouquíssimos omnimídia, até que mais do que me apoiar, o Estúdio Rocha, que é aqui onde eu faço, adotou o projeto. Por quê? Falou, olha, a gente acredita muito em você, meu amigo Túlio Rocha, todo mundo aqui, a gente acredita muito em você, a gente vai bancar a parte que você não pode, porque a gente tem certeza que isso vai decolar. Mas assim, eu busquei, mas o apoio que eu tive para a marca, para a ideia, não era o suficiente para colocar o projeto no ar, até que surgiu aqui esse abençoado estúdio. Então, mas eu te pergunto assim, por exemplo, como é que você faz para conseguir o apoio? Utilizando a inteligência emocional, incontinente da opinião das pessoas. Isso é possível? Possível. Pegando uma carona já no item anterior, o apoio, Pardini, é assim. As pessoas, muitas vezes você precisa se distanciar das pessoas mais antigas, do convívio mais antigo. Sabe? Desculpa fazer uma pausa, isso é importante, hein? Isso é importante, porque já veio aqui um palestrante no primeiro programa, que foi o Ricardo Ventura, autor do livro Espero que Você Morra, que ele fala exatamente do que você deve tentar renascer. Pô, eu não estou tendo a coragem de fazer isso aqui. Vou dar um grande exemplo para vocês. Meu amigo e colega Rogério Vilela fazia stand-up comedy com a gente, compareceu em vários shows do Café com Bobagem, e durante a pandemia ele teve a coragem de se reinventar dentro do podcast, falando sério. E hoje o Inteligência Limitada é uma referência de todo mundo que quer aparecer no universo podcast. O cara já recebeu presidente, governador, prefeito na casa dele, recebe autoridades fantásticas nessa coragem que ele teve de virar a chave. Né? Quer dizer, ele praticamente teve a coragem e essa coragem trouxe o apoio. Mas como é que você vai buscar esse apoio? Então, como eu estava dizendo, muitas vezes você precisa se afastar, é importante você de casa, você que está me assistindo, perceber isso. Muitas vezes é importante você se afastar daqueles que conviviam com você lá no passado, porque por muitas vezes eles querem te levar lá para o passado, aonde vocês conviviam. E eu não quero voltar para o passado, eu quero ir para um lugar que eu nunca fui. Entenda isso. Se você não tem apoio, vai embora. Deixa ele para trás. Sabe quem são as pessoas, Pardini, que mais te apoiam na vida? São os novos. Porque os antigos não se conformam que vocês vieram do mesmo lugar e eles continuam lá e você foi embora lá para frente. Isso é importante demais, hein?
Entendeu? E é verdade, porque as pessoas do hoje elas estão muito mais engajadas e conectadas, antenadas com o hoje do que os nossos anteriores, ou os nossos antepassados, ou nós mesmos. A gente tem que ter essa coragem. Chega um moleque e fala, ô tio, não é assim que você faz no Instagram. Ô tio, não sei o quê, você tem que fazer um podcast. Ô tio, você tem que aprender, tem que ir para o mundo digital. A gente tem que ouvir muito o mundo de hoje, né? Muito. Eu acho que todos nós temos essa tendência, olha, não é assim, porque, olha, é que você foi criado de uma maneira, no meu tempo, então não tem essa história de no meu tempo. O mundo é o mundo de hoje, tá certo? Exatamente isso. Você toca para frente. Ficou para trás. Pega as coisas boas. Aqueles que não puderem te apoiar, desculpe, serão grandes lembranças. Somente isso. Entendi. Agora, o que acontece quando a gente não sabe diferenciar? E eu acho que isso é muito comum. Razão e emoção. Quando a gente não faz isso, quando a gente não diferencia dois itens muito importantes, a gente toma atitudes intempestivas, a gente faz relatórios errôneos da pessoa, a gente toma atitudes que podem prejudicar o outro porque a gente não parou. Então, se a gente equilibrar, a gente consegue tocar para frente. A gente não pode deixar um tocar para frente do outro, um passar por cima do outro. Muito bom. Agora, se a pessoa, usando a inteligência emocional, se a pessoa quiser se realizar no campo afetivo, pessoal, no campo profissional, financeiro, eu te pergunto se é possível usar a inteligência emocional como essa ferramenta e de que maneira a pessoa deve utilizar para obter êxito nessas questões. A gente só vai ter êxito se a gente estiver equilibrado. Se emocionalmente, psicologicamente você estiver ruim, não estiver bem, você financeiramente não vai conseguir tocar a sua vida da forma que deveria. E se você estiver bem, por outro lado, estiver bem, tiver com satisfação, viver uma vida tranquila, calma, serena, com os bons princípios, você começa a administrar a sua vida financeira melhor, e isso vai te trazer o quê? Satisfação, segurança. É dessa forma que a gente tem que agir. Entendi. Bruno, agora há pouco você falou do seu livro, eu estou curiosíssimo. Eu vi você comentando desse seu livro lá uma das palestras em que eu assisti o Bruno, é fantástico. Aliás, você que está assistindo, se você chegou agora, eu vou falar mais uma vez. Eu estou aqui com o Bruno Macri, professor, palestrante, tá? Especializado nessa coisa fantástica que é a inteligência emocional e que pode ajudar você a administrar melhor a sua vida, a sua família, os seus negócios e, sobretudo, administrar um grupo. Quando eu falo um grupo, a gente está falando de filhos, mas a gente também está falando de equipes de trabalho, a gente está falando de empresa, ou se você não vai administrar um grupo numa empresa, como é que você se administra sendo parte desse grupo para você ficar legal? Então, a inteligência emocional é tudo isso, e no final do programa a gente vai perguntar para o Bruno se você tem uma empresa, se você tem um grupo, se você tem um clube, como é que você pode assistir essa mesma palestra que eu assisti, que é sensacional. Então, voltando ao livro, fala dessa obra aí que eu sei que é fantástica. Vamos lá. Esse livro aqui surgiu de um tapa na cara que eu tomei da minha filha, entre aspas. Por que acreditar em mim? Tá? Por que acreditar em mim? Não para acreditar no Bruno, mas para que você leia esse livro e identifique muitas situações que eu passei, muitos perrengues, muitos problemas na minha vida, que eu consegui solucionar e ter razão. Esse livro ele te dá o direcionamento para você acreditar em você e buscar as respostas que estão aqui dentro. O que acontece? Eu participava de uma reunião no Rotary e um colega meu no Rotary chegou e falou, Bruno, escreve um livro. Aí eu falei para ele, imagina, vou escrever um livro? Eu não sei escrever um livro. Não, escreve um livro e tal. Cheguei em casa na reunião, é rapidinho, vou contar. Cheguei em casa na reunião, minha filha falou assim para mim, como é que foi a reunião, pai? Eu falei, eu participei lá e sabe o que falaram para mim? Escreve um livro. Ela falou, você vai escrever? Eu falei, eu não sou capaz. Eu tomei um tapa na cara de, sabe... O que, pai? Você fala para mim a vida inteira, nunca fale não, você é capaz e você vem falar isso para mim? Aquilo me deixou... Olha, eu chorei na mesa, estava com a minha esposa e com a minha filha, em 2 meses eu coloquei uma história de vida aqui dentro. Então esse livro é para você realmente analisar que é possível você acreditar em você mesmo. Muitas vezes, Pardini, as pessoas buscam as respostas nos outros, buscam as respostas fora e a resposta está dentro de você. Por isso eu escrevi esse livro. É um livro de inteligência, é um livro de autoajuda e vale a pena você ler. Olha, gente... Para você buscar. Por que acreditar em mim? Eu vou pedir à produção que faça um insert, coloca aí em quadro, por gentileza. O pessoal vê a capa, que é muito importante. Por que acreditar em mim? Tá? É de Hamilton Bruno Macri. Qual é a editora?
Editorial Globo. Editorial Globo. Bom, mas as pessoas encontram o seu livro onde, se você quiser comprar? Esses livros não foram feitos para vender em livraria, tá? Foram feitos para vender na minha palestra, no meu site, no WhatsApp, vender no Instagram. Não, mas vamos falar já do seu site, então, para quem quiser buscar o livro. Então, vamos lá. No meu Instagram existe uma bio, e nessa bio tem todos os meus endereços de site, WhatsApp. No próprio Instagram tem a venda do livro, tá? Uhum. Então, dentro do meu site existe uma página para isso, uma página sobre inteligência emocional, e isso é muito legal. O Instagram é Palestrante Bruno Macri. O site é hbmrh.com.br. hbmrh.com.br. Lá tem todas as informações de que forma adquirir. Legal. O Bruno, o tal do plano B. Todo mundo fala, puta, se não der certo isso daqui, eu vou fazer um plano B, tá? Eu vou perguntar isso, eu quero deixar claro que fazer o podcast para mim não é um plano B, tá? É uma coisa paralela, anda lado a lado, continuo fazendo humor, quero continuar vendo humor, mas como eu falei para vocês, eu senti vontade de fazer algo mais pelas pessoas que não fosse apenas ali durante o show, apenas quando assistem meu quadro na TV, quando ouvem minhas brincadeiras no rádio com café com bobagem. Eu estou fazendo um complemento. Isso aqui não é um plano B. E isso me deixa muito feliz. Mas acho que a maioria das pessoas fala, olha, se isto não der certo, eu tenho um plano B. Olha, se a gente não for viajar, eu tenho um plano B. Como é que a inteligência emocional vê essa opção do plano B? Plano B. Não faço, não indico, não sugiro e não aceito. A partir do momento que eu aceitar o plano B, eu já vou estar dizendo que o meu plano A vai falhar. E eu não vou deixar o plano A falhar. Por isso que eu não aceito o plano B. Meu plano A é um plano muito bem feito, é um plano para a vida, é um plano para o meu reconhecimento, para a minha família, para o meu trabalho. Então eu não vou aceitar que esse plano vai falhar. Entendi. Eu posso ter um plano de contingência, se acabar a luz, se acabar a água, é diferente. Mas o plano B não vai me dominar. Então eu não posso deixar, a minha inteligência não deixa o plano B aflorar. Muito bom. Agora, assim, para a pessoa ser considerada vencedora, para ela se considerar, ou para considerarem que a pessoa é uma vencedora, tem como a inteligência emocional apoiar isso? De que forma? Tá. O vencedor não é aquele que conseguiu, que comprou mais carro, que tem mais dinheiro. Isso não é o vencedor. Primeiro que você precisa saber aonde você pode chegar, aonde estão os seus limites de vida, aonde eu posso caminhar, o que eu vou transmitir para o meio que eu vivo. Eu vou transmitir afeto, carinho, experiência, conhecimento, vou dividir conhecimento. Isso eu vou para mostrar que eu sou um vencedor. Hoje eu cheguei a um patamar, são 42 anos de vida profissional. Eu cheguei no patamar e comecei como office boy. Foi maravilhoso. E eu cheguei aonde eu cheguei, eu sou vencedor não pelos cargos que eu consegui, mas pelas minhas atitudes, da minha bondade, da minha felicidade, o que eu fiz pelas pessoas. Tá bom. Agora, já que você está falando pelo que você fez pelas pessoas, eu acho que quando você faz pelo próximo, você faz por si, simultaneamente. Mas viver melhor de uma forma geral, tá? Como é que a gente pode fazer isso dentro da inteligência emocional? Pardini, nós nascemos e vivemos para servir o outro. Pega o exemplo de uma árvore, ela não come os seus próprios frutos. O rio não bebe da sua própria água. Nós temos que estimular os outros, nós nascemos para fazer o bem aos outros. Nós nascemos para tirar aquela pessoa que está numa depressão, que está num momento ruim da vida, para trazer junto da gente. Nós nascemos para, dentro de uma organização, dentro de um trabalho, pegar aquele que está com dificuldade e levantar, estimular, ajudar. Então nós nascemos para servir, Pardinho. Nós precisamos fazer algo para os outros. E essa é uma essência de vida. Entendi. Eu adoro isso, eu acho que a inteligência emocional me traz aflorado dessa forma. Tá, mas dentro desse conceito, como é que você acha que as pessoas estão vivendo hoje, Bruno? Então, hoje, como é que a gente vive? Primeiro que tudo agora que se fala, foi culpa da pandemia. Não é assim. Nós vivemos um momento de tristeza, as pessoas estão rudes, estão tristes, estão bravas, estão xingando. Pega um exemplo, hoje as pessoas parecem que dividem o sucesso de uma doença. Uma pessoa fala assim, olha, fui fazer um exame de diabetes e deu 200 e pouco. Ah, mas e o meu que deu 300? Ah, mas eu fiz um colesterol, deu 190. Ah, o meu deu 400. Parece que estão ganhando um troféu porque eu ganhei mais, porque eu estou mais doente do que a pessoa. Olha a cabeça das pessoas. As pessoas estão deixando de acreditar em si. Estão dividindo tristeza. Não pode ser dessa forma. O mundo parou. Eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, o mundo parou na pandemia, mas foi o mundo, não foi só a sua empresa.
Minha empresa quebrou, minha empresa parou, mas foi o mundo e a gente tem que suportar isso. Porque senão a gente vai enfiar a cabeça no travesseiro e chorar dia e noite e dia e não vai adiantar nada. Então tem que parar. A gente vive num mundo triste, Pardini. É muito ruim. Você pega um canal de televisão qualquer para assistir uma reportagem, é só desgraça. E as pessoas ficam dividindo desgraça, ficam passando o WhatsApp de desgraça um para outro. Que mundo é esse? E isso agrega coisa ruim para a nossa saúde, O tempo todo, né? Claro, porque você sabe que, por exemplo, tem gente que não está suportando o VTV, não suporta por quê? Que faz mal ao espírito, faz mal à emoção, e tudo isso tem a ver com saúde, né? E eu acho que essas coisas péssimas, estão sendo exploradas porque... Não sei, parece que o ser humano tem um prazer inconsciente de olha, você viu aquele incêndio? Olha as pessoas... Cara, mas ninguém para prestar atenção num cara que descobre um remédio para o câncer, ninguém para prestar atenção em alguém que é morador de rua e consegue ser feliz, um morador de comunidade, e aprender a simplicidade da vida para ser feliz, né? Quer dizer, faltam de fato esses elementos. E eu trouxe o Bruno aqui, eu vou repetir para você, ó. Você chegou aí, eu estou fazendo questão de falar porque eu estou achando o assunto de hoje tão importante. Bruno Macri é professor palestrante da área da educação emocional, uma coisa que pode mudar a maneira como você se amolda, como é que você se sente perante os outros, sabe? Como é que você não deve se sentir perante os outros, independente do que eles falem, do que eles façam, como é que você pode gerir, administrar a sua própria vida. Então, a palestra dele me deu uma chacoalhada, como tudo isso que ele está falando para vocês aqui. E eu resolvi trazer ele aqui pessoalmente, porque eu jamais teria como contar essas coisas. Eu queria que você contasse algumas coisas aqui, se você puder, claro, incríveis, que você fala nas suas palestras. Por exemplo, a história da água e do corvo, se você puder aqui citar. Okay. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar, ou qualquer outra coisa, porque são exemplos fantásticos e eu acho que muito construtivos, se você puder trazer para as pessoas aqui. Vejam bem, o corvo é a única ave que sobe e enfrenta a águia. Ele sobe nas costas da águia e bica. O que ele quer? Ele quer destruir a águia. Então ele vai subindo, ele fica lá em cima, ele fica bicando, machucando a águia sobe. Chega no momento que o corvo não tem mais gás, ele não tem mais ar. O que ele faz? Ele cai e morre. Em alguns momentos da vida, você precisa ver se você não está carregando corvos nas suas costas. É o momento de você abrir suas asas. Voe e deixe os corvos lá para baixo. Essa é uma das histórias. Muito legal, eu acho muito bacana isso daí. O Bruno, eu vou pedir mais uma pausa para você. Ok. Eu estou lembrando, vou até te convidar, tá? Um dos nossos principais apoiadores é o Old School Pinball. Olha, preste atenção no vídeo que vai entrar aí, preste atenção nesse lugar fantástico que é o Old School Pinball. Ele tem toda a decoração dos anos 70, 80 e 90. Mais do que isso, ele tem valores culturais dos anos 70, 80 e 90. É o maior clube de fliperama da América do Sul. Tem prêmios internacionais, tem prêmios nacionais. Já foi considerado o segundo melhor clube de fliperama do mundo. Você vai levar seu filho para viver uma época, uma cultura que ele não teve oportunidade, eu garanto, ele vai se apaixonar. E você vai se apaixonar em poder reviver esse momento tão bom que você já viveu na sua vida. O Old School Pinball, além de um antiquário, é uma viagem no tempo de uma maneira muito saudável. O telefone lá é 991-578-872, tá legal? No Instagram você procura @oldschoolpinball, você vai se apaixonar, tá? E por falar em se apaixonar, eu sou apaixonado pelas comidas que são servidas pelo meu amigo Sérgio Vaccari, e no Instagram você vai achar @vaccari_vc. Gente, é um serviço fantástico de gastronomia, de buffet, feito com muito amor, com muito carinho, com muita higiene, dedicação, com muita entrega, como poucos buffets fazem, para você ter na sua casa, na sua reunião, para você ter na sua empresa. É realmente fantástico. O telefone é 999-994-211 para o seu churrasco, a sua feijoada, a sua noite de massas, enfim, tudo que você puder. No Instagram, @vaccari_vc. Ô Bruno, falar nisso, você tem jeito de que mangia bene, não? Muito, principalmente a culinária italiana. Criado assim, né? Mamãe fazia comida italiana, dava aula de arte culinária, então é bom demais. Aproveitando isso, inteligência emocional pode ajudar uma pessoa a julgar o quanto ela deve comer ou não? É uma pergunta pode parecer fora de questão, mas já que é o autoconhecimento, né? Você precisa do autocontrole. É muito difícil. Eu já passei por isso, viu, Pardini, em muitos momentos na minha vida.
Quando eu fiquei desempregado, eu já fiquei desempregado algumas vezes na minha vida, acontece com todo mundo, e você vai a tua válvula de escape é o quê? A geladeira, né? Onde você passa mais. É. Então a gente precisa ter o autocontrole. É muito difícil, Pardini, mas é possível. Tá bom. Desde que você pense que isso faz bem. Deixa eu só voltar, você falou para mim que tinha 2 histórias, a do Corvo, qual a outra que você queria escutar? Não, a outra eu acho que você adiantou, porque você fala de quem que a gente deve se aproximar tá ok. e de quem que a gente deve se afastar. Tá ok. Né? E você diz que a gente tem que se aproximar de pessoas do hoje, que nos incentivem, que nos estimulem, que nos toquem para o mundo de hoje e não ficar preso nos valores do passado, porque senão a gente não vai para frente. Né? Agora, a tristeza e a raiva, vamos dizer assim, ou a tristeza e a alegria, elas têm uma função no emocional da gente, Bruno? A tristeza te deixa para baixo, né? Te leva para os lugares onde você não deveria estar. Ela te leva para a depressão, para o afastamento, para fora do convívio, para você se fechar na sua casinha. Isso é muito ruim, a gente não pode deixar acontecer. E lógico, existem momentos na vida que a gente não tem como não passar por isso, um falecimento do ente querido, mesmo você perder ficar desempregado, você passar por, ou você ou alguém da sua família por uma doença, mas a gente não pode deixar abalar, porque isso te leva para baixo. Isso te deixa num momento muito difícil psicologicamente, e para você recuperar é mais difícil. Então, mas é isso que eu estou perguntando. Atrás disso, então tem a função de você aprender que você convive, mas não deve se deixar consumir. Não deve deixar, você vai conviver com isso, não tem como não conviver, não existe alguém que passe a vida inteira sem ter uma tristeza, não existe. Né? Mas a gente precisa saber trabalhar, a gente precisa saber trabalhar as nossas emoções. O que essa tristeza está fazendo para mim? É só momentânea? Eu vou deixar que essa tristeza eu ultrapasse e transpasse para minha família, para os meus amigos, para os meus colegas? Eu não posso fazer isso. Então a gente precisa trabalhar. O exercício da inteligência emocional é diário, como eu falei, né? Então, quer dizer, vale a mesma coisa para alegria. Vale para alegria. Existe uma maneira, Bruno, de usando a inteligência emocional, você vencer uma coisa muito comum nos dias de hoje: apatia, procrastinação, você quer fazer um negócio, não, depois eu faço, não vou mexer agora porque me incomoda, e você fica empurrando. Uma maneira de vencer a apatia, procrastinação e buscar motivação usando a inteligência emocional. Você precisa fazer isso de imediato, tá? É lógico que tem que ter um equilíbrio, mas você precisa de imediato, porque você precisa imediatamente, quando você passa por essas situações, ter respostas, ter atitudes, ter sentimentos bons e proativos para você conseguir fazer alguma coisa para você e para outro também. Então tem que ser de imediato. Quando você cai nessa sistemática, você já começa a ligar. Espera um pouquinho, vou ligar minha chavinha aqui e vou melhorar. Tá, mas qual é o caminho para você buscar uma motivação equilíbrio. No momento que você está derrubado? Equilíbrio, é tentar equilibrar. Não ver só o momento, ver a razão, o que aconteceu, por que houve aquilo. De que forma não haveria, se eu tomar certa atitude, de que forma eu vou para frente? Então, você estando equilibrado, você consegue muito mais suportar e tomar boas decisões para que isso se afaste de você. Tá, e para buscar a autoconfiança, Bruno? A autoconfiança é acreditar em você. Eu sempre falo assim, eu falo isso quando você pega um livro desse, que você tem uma estrada aqui, eu espero que eu esteja conseguindo mostrar. Aqui você tem uma estrada que você vai buscar a Deixa sua eu pôr realização. mais perto da câmera para o público e você vai descrevendo. Deixa ele aberto. Eu vou deixar ele aberto. Tá. Em horário comercial, hein, gente? Segunda a sexta. Ó, deixa eu tentar colocar aqui pro... Então existe uma estrada que você... Não, na minha, pronto. Aqui, pronto, vamos lá. Existe uma estrada que você tem que buscar a sua realização e um dia você vai trazer. Essa estrada quem vai criar é você. Você precisa criar uma história de vida, você precisa criar um momento para você trazer os louros dessa fama. Entendi. Agora, você pode dar algum exemplo aqui para a gente de alguém que não desistiu de chegar ao seu objetivo e, pum, chegou lá? Algumas autoridades famosas, por exemplo, teve um presidente dos Estados Unidos que ele foi, com os 9 anos de idade, ele foi criado pela madrasta porque a mãe faleceu. Depois ele foi crescendo, se formou advogado, mas ele abriu comércio, faliu 2, 3 vezes, tentou por 3 vezes ser deputado, senador, e sempre ele barrava, ele falia, não dava certo, e um dia ele se tornou um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, que é o Abraham Lincoln.
Não desistiu, após os 60 anos, não desistiu. Por isso que eu tenho 61, não vou desistir. A gente tem que falar também, né, sem querer fazer nenhuma campanha institucional da Globo, embora eu tenha trabalhado e tenha sido muito importante para mim trabalhar lá, mas o Dr. Roberto Marinho é um exemplo. Que só aos 60 anos ou 66 anos ele conseguiu formar uma rede TV, sabiam disso aí? Até o pessoal brincava depois, o Dr. Roberto Marinho ganhou uma tartaruga, mas ela morreu antes, quer dizer, o cara se preservava para viver o sonho dele, durou muito tempo, mas só aos 60, 66 anos ele conseguiu. Qual é o tempo, né? Qual é o tempo? Quem diz que o tempo é esse, ou deve ser aquele? Só o homem lá de cima, ou quem a gente crê que pode nos dar essa resposta. Para quem está nos vendo agora, pode ser que você se pergunta, mas quem eu sou? Né? Afinal, o que eu posso esperar de mim? Existe uma resposta para isso, Bruno? Existe. Essa é a pergunta que eu mais gostaria de responder para você, sabia, Pardinho? Que bom. Quem eu sou? Primeiro, assim, você cria a sua história de vida ou reveja a sua história de vida. O que aconteceu na sua vida para você estar aonde você está? Para fazer as coisas que você faz hoje. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, se eu pegar alguns exemplos de famosos, o que diferencia essas pessoas famosas de você? Você pega uma Ivete Sangalo, um Roberto Carlos, um Silvio Santos. O que essas pessoas famosas são diferentes de você? Isso eu pergunto em sala de aula dos meus alunos. O que eu escuto? Tem dinheiro, tem propriedade, tem fama, tem sucesso. Eu vou te responder uma simples coisa. Sabe o que eles são diferentes de você? Nada! Eles não são diferentes de você. Eles viveram através de um impulso, de uma vontade de crescer, de uma solicitação interna, de vamos lá, vamos acontecer. Eles não são diferentes. Então quem eu sou? Chegou o momento de você subir no palco e parar de aplaudir os outros. Chegou no momento de você subir no palco e ser aplaudido. Pare de achar que os outros são melhores. Não é a conquista financeira ou a conquista de um bem que vai te deixar uma pessoa melhor, não. Madre Teresa de Calcutá teve dinheiro para quê na vida? O que ela foi como pessoa? O que ser humano ela foi? Então pare de aplaudir e suba no palco, que está na hora de você fazer isso. Muito bom, adorei. Amei essa definição para dizer melhor. Numa relação afetiva, Bruno, onde é que entra a inteligência emocional? Você tem que entender, tanto afetivo com o seu par, com o seu filho, com a sua filha, com o enteado, com quem vive. Você precisa entender os limites, quem são as pessoas. A gente não pode, é muito comum na sociedade a gente achar que a pessoa tem que ser do jeito que eu quero. E não é assim, cada um é um ser humano, cada um tem o seu autocontrole, sua autoconfiança, a sua motivação. Muitas vezes não é a mesma motivação minha, então a gente tem que entender o outro para a gente se relacionar bem. Tem que muitas vezes abaixar a guarda para estar bem no outro, saber conviver com os outros, Pardinho. Entendi. E como é que a gente pode passar, de certa forma, isso para os filhos, passar um conhecimento básico de inteligência emocional, de maneira que eles possam aproveitar isso melhor, por exemplo, no convívio com os amigos, na seleção das amizades, mas especialmente na sala de aula, para que ele se posicione quem é ele, o que ele está fazendo lá, o que ele espera dele mesmo naquele momento e para o futuro. Como é que a gente pode usar o conceito de inteligência emocional para ajudar eles nessa busca? Existem dois momentos. O primeiro momento é aquele momento do seu filho que você precisa passar para ele, que ele precisa saber trabalhar, estudar em grupo, ele precisa entender as limitações, entender os outros, aceitar como os outros são. E depois, em outro momento, isso vai ajudá-los até individualmente na concentração nos estudos. E eu falo também em sala de aula para os meus alunos, para as minhas alunas, que eles têm que saber conviver. Porque eles estão lá, muitas vezes vai fazer um curso, uma faculdade, 4, 5 anos dentro de uma faculdade, você vai viver com aquelas pessoas. Então você tem que saber administrar aquilo. São pessoas diferentes, cada um tem um anseio, cada um quer uma coisa na vida, mas você tem que caminhar junto. Não dá para ser um grupo. O grupo, cada um faz o que quer, cada um leva para onde quiser da vida, mas não, vocês são uma equipe. Ayrton Senna foi lindo, maravilhoso, e eu tive até o prazer de sentar com ele, comer uma pizza, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, mas atrás dele tinha uma equipe gigante. Tinha uma equipe. Então a gente precisa conviver com isso. Eu passo para os meus alunos. Vocês estão começando, eu pego normalmente as primeiras turmas, primeiro ano, vão conviver muitos anos, aprendam a conviver. Aprendam a usar o limite dos outros, até onde eles podem ir, e mostre para eles até onde você pode ir. E aí você vai conviver
no âmbito educacional. Tem um exemplo que se enquadra perfeitamente nisso, que eu gosto de citar, com todo respeito aos clubes do interior de São Paulo. O Pelé, que jogava futebol com bola de meia nas ruas de Bauru, né? Filho, acho que era do seu Quinzinho, não me lembro, mas você acha que se ele caísse num Velo Clube de Rio Claro, num Comercial de Ribeirão Preto, ele poderia ter se destacado como se destacou? Eu acho que não, porque é o que você está falando de grupo, né? O que você espera do grupo, o que você recebe do grupo. Né? Pô, ele tinha o Coutinho, Vavá, ele tinha um goleiro fantástico. Quer dizer, aquela equipe toda do Santos de Pelé foi lendária. Aquele Santos, campeão do mundo, é um ícone até hoje, né? Mas o Pelé sozinho poderia ter sido o Pelé, mas talvez não tanto, né? Ele precisou de uma equipe para ajudá-lo, né? Então. Quantos fizeram por ele? Lógico que ele é o fenômeno, não é insubstituível, mas inigualável, mas ele tinha uma equipe. Não adiantava, ele jogava, como é que ele ia jogar contra 11 sozinho? Ele tinha uma equipe, ele tinha uma retaguarda, e isso foi muito bom. Por isso que eu digo, você falar, filho, eu quero que você seja, ou seu filho fala, pai, mãe, eu quero ser. Eu acho que a gente tem que falar para eles que, para que eles sejam, não basta a gente querer que eles sejam, mas eles precisam permitir que os que estão ao redor deles contribuam de uma maneira não nociva, não sugar o conhecimento de ninguém, mas dividir o conhecimento, aproveitar o conhecimento, crescer em equipe, sabe? Porque eu acho que, na verdade, o conhecimento dividir não subtrai, multiplica. Se não fosse assim, os grandes gênios aí, o Nicolau Copérnico, Benjamin Franklin, Da Vinci, Einstein, não tivesse tido a coragem e o desprendimento de dividir os seus conhecimentos, a gente estaria 100 anos atrás na tecnologia e em tudo. Na escolha da carreira, você acha que influi da mesma maneira que você colocou aqui para o estudo, então? Exatamente isso. A escolha da carreira tem que ser da própria pessoa. Volto a falar, não adianta a família determinar. Tá. Minha família inteira são de advogados. Não adianta, se eu não tiver aptidão, não vai continuar. Basta você entender. Por isso que eu falo para os alunos, quando você vai perguntar sobre uma carreira, não adianta você perguntar talvez para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, se ele não é da área. Uhum. Procure qual é a sua aptidão. Hoje a minha filha está fazendo medicina, graças a Deus. Ela quer ser pediatra. Ela está no primeiro ano. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 6 anos, da residência, pode mudar. Então ela vai conviver numa equipe que ela muitas vezes vai descobrir outras coisas. E a gente tem que apoiar. E se o tempo todo eu ficar, não, vai ser pediatra, quando ela se formar, ela vai me entregar o diploma e falar, pai, eu sou pediatra aí. Então a gente tem que apoiar. A gente tem que fazer a pessoa sentir. E ela tem que procurar, cada um que procure, aqueles especialistas na área para saber se isso vale a pena para sua vida ou não. Uhum. E divida com a família, lógico, acabou. Pois é, quando você fala assim de deixar que eles escolham a partir de um momento, eu vivi essa experiência, porque fiz 2 anos e meio de engenharia química, e foi dentro, você fala, o que tem a ver? Mas foi dentro da engenharia química, que apresentando eventos da faculdade, shows da faculdade, etc., eu conheci uma pessoa que era irmão de um radialista, que me levou para um programa de esportes para fazer brincadeira, e que me instruiu como é que eu conseguia a minha regulamentação de radialista, porque eu não era jornalista, e eu fiz o curso em Santos, que era o único que dava reabilitação, e a partir dali, com uma convivência maior com o meio, eu tranquei e migrei para jornalismo, para inglês, etc., né? Então é o que você está falando, né? A gente não é dono nem de si. Como é que a gente vai ser dono da opinião dos nossos filhos? Exatamente. Né? Mas olha, Bruno, eu queria dizer que, lamentavelmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Poxa. Mas eu não vou dizer que eu espero, porque eu acho que é pessimismo. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo curtiu demais isso, vai aproveitar demais. Olha, assista de novo, porque vale a pena. Tudo que contribui para você. São tão poucas coisas na comunicação de hoje, né? E com todo respeito aos colegas de podcast, mas quando você assiste lá é legal você saber da vida da pessoa, das histórias, mas e a sua vida? E a sua história? O tempo está passando. É você que tem que investir nela. Pô, assista de novo isso. Visite o agoravocê.podcast. Veja os outros assuntos que tem lá. Eu procuro trazer sempre assuntos edificantes para vocês. E eu repito, dá o seu joinha lá, dá o seu gostei. Quando acabar aqui, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, compartilha, tá legal? Comenta, porque é só quando você faz essa movimentação que o YouTube dá valor a assuntos como esse e faz com que ele chegue a muito mais pessoas. Então vai lá, olha, todo o conteúdo que tem lá é para você, recomende aí para as pessoas da sua família, seu círculo de amizade, do trabalho, que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito agradecido a você, como eu sou agradecido aqui ao meu amigo professor e palestrante Bruno Macri, que hoje aqui nos deu
um banho, nos enriqueceu com a ciência, né, e o conceito da inteligência emocional. Bruno, você que é palestrante, se alguém quiser levar você para um clube, que eu acho bacana demais a ideia, levar você para uma palestra numa empresa, que eu não acho legal, eu acho essencial para os comandados e comandantes de uma empresa, para os colaboradores e para os superiores. Eu acho que é uma coisa importante para todo mundo. Como é que as pessoas te contatam, como é que as pessoas te acham? Bom, existe um telefone aqui de São Paulo, 11 99801 0810. Ok. No meu Instagram, como eu falei, existe uma bio, e nessa bio tem todos os contatos também, do Facebook, da minha página de meditação, os meus contatos, das minhas palestras, tem o meu site, é só manter contato comigo ali. Então repete seu Instagram, por favor. Palestrante Bruno Macri. Tá? É arroba, não esqueça do arroba. Arroba palestrante Bruno Macri. Então, muito obrigado a você também pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui retribuindo a minha atenção a você. Muito obrigado e até a próxima edição do Agora e Você Podcast. Bruno. Posso fazer finalizar? Claro, com certeza. Bom, gente, eu queria deixar uma mensagem para todos vocês. É assim, não desistas de sonhar. Sonhe todos os dias, por mais problema que você tenha na vida. Sonhe, você tem obrigação. E sonhe alto. Se você sonhar pequeno, você fica no mesmo lugar. Se você sonhar alto, você vai para longe. Problemas na vida a gente vai encontrar. Não deixe que as pessoas falem para você, não sonhe, não faça isso. Sonhe todos os dias, vá buscar a sua realização. Olhe no espelho todos os dias antes de sair de casa e fala assim, eu sou foda. A minha vida hoje vai ser melhor, eu vou fazer melhor para os outros. Problemas a gente encontra, barreiras a gente encontra, só que depois disso vem o sucesso. E eu digo para você, nunca desista. Obrigado, gente. Bom demais, Brunão. Valeu. Até a próxima aí, viu? Valeu, obrigado. Obrigado aí. Valeu.